Boa noite a todos, a paz do Senhor. Queria convidar você a abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 3. Liga seu celular aí na palavra, ou abre a Bíblia. Mas principalmente hoje, nesse texto, como é um texto grande, é importante que você mantenha a sua Bíblia aberta. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 15, que a gente vai estar lendo hoje. A palavra de Deus diz assim, ó: Ora, a serpente era o animal mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Foi assim que Deus disse: Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comerei dele, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: Com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois se abriram e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim, no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde estás? O homem respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Deus lhe perguntou outra vez: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: A mulher que me deste, deu-me da árvore, e eu a comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: Que foi que fizeste? E ela perguntou: A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizestes isso? Serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Versículo 15, para a gente finalizar. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, nós agradecemos o Senhor, Pai, nessa noite, por essa palavra. Pedimos que o Senhor direcione essa palavra e que o Senhor possa, ó Pai, em nome de Jesus, falar aos nossos corações através dessa palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, como vocês sabem, a gente está fazendo uma série aqui na igreja sobre o cristão e a cidade. Mas agora, no mês de dezembro, a gente vai dar uma parada nessa série e nós vamos focar no quê? No tema do Natal. E no Natal, assim como a gente sabe, é onde a gente relembra, comemora o nascimento de Cristo Jesus. E o foco da mensagem dessa noite, assim como será daqui até o final de dezembro, será isso, o nascimento de Cristo. E a primeira pregação, né, a minha, é sobre a promessa do nascimento do rei. Nesse capítulo aqui, no capítulo 3 de Gênesis, lá no início da Bíblia, como a gente pode ver no versículo 15, a palavra de Deus diz assim, ó: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, nós começamos a ver uma promessa que vai se realizar lá na frente, e a gente vai estar falando sobre isso durante todo esse dezembro, esse mês de dezembro. Mas hoje, o foco de hoje, que eu quero que a gente desenvolva aqui hoje, é sobre a primeira promessa do nascimento do rei. Eu quero que você entenda aqui nessa noite o porquê foi necessário o nascimento do rei. Eu quero que você entenda aqui nessa noite também como esse nascimento influencia a sua vida hoje, aqui, agora, vivendo no seu trabalho, na sua vida. Esse é o objetivo da mensagem. Então, como eu já falei, fazer essa série, por quê? Porque está chegando o Natal.
E sempre que chega o Natal, o nosso foco é enfeitar as coisas, é consumir, é gastar dinheiro, e a gente perde o foco do que realmente o Natal representa para nós que somos cristãos. O Natal traz uma reflexão muito importante para a nossa vida como cristão. Então, esse mês de dezembro é marcado por isso. Então, durante esse mês, como eu falei, a gente vai falar sobre isso. E hoje, a gente vai se concentrar nesse versículo. E esse versículo, ele liga o Novo e o Antigo Testamento. Então, o primeiro fator de importância desse versículo é o seguinte, é que ele estabelece um princípio que percorre todo o Antigo Testamento, criando a expectativa de um Redentor. Se você for perceber, em algumas traduções está assim, colocarei inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. Essa semana eu estava conversando com um irmão, que a gente está discipulando aqui na igreja, e uma das dúvidas dele foi a seguinte, Paulo Júnior, como que eu leio a Bíblia? Às vezes eu fico confuso lendo a Bíblia, às vezes eu vou ler um capítulo assim que eu abro e eu não consigo entender. E muito disso se deve por um erro que a gente tem em não saber entender que tipo de livro que a Bíblia é. A Bíblia é um livro que conta apenas uma história. Só que como a gente, com o tempo, foi ouvindo a história de Davi, a história de Moisés, a história do povo de Israel, a gente começa a perder de vista o real motivo do escrito da Bíblia. Por que a Bíblia foi escrita? E aqui nesse capítulo aqui, no capítulo 3, versículo 15, a gente descobre por quê. Aqui Jesus faz uma promessa que existiria um descendente da mulher, olha aí, da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente lá na frente, e essa serpente iria ferir o calcanhar dele. Então, quando a gente lê, por exemplo, o livro de Davi, e o Senhor faz uma promessa a Davi, que o reino perpetuaria na descendência de Davi. Quando a gente vê, por exemplo, o Senhor produzindo segurança, ali para o povo no Egito, levando o povo no deserto e tal, a gente olha para essas histórias assim, a gente fica olhando assim, falando assim, poxa, Deus é tão bom, Ele cuida das pessoas. Amados irmãos, Deus, em todos os momentos do Antigo Testamento, Ele está preservando o quê? A semente da mulher. Deus, Ele não está, Ele está lá cuidando do povo no deserto lá. A real intenção de Deus era que Jesus Cristo nascesse da descendência de Adão, da descendência de Abraão. Esse era o objetivo. Então esse versículo aqui é importante, por quê? Porque ele é um arco narrativo da Bíblia. Então quando eu e você lemos a Bíblia, quando a gente abre o livro, a gente precisa identificar isso. O que esse momento histórico que eu estou lendo, por exemplo, se você está lendo o Êxodo, o que esse momento histórico aqui está falando sobre a semente da mulher? O que Deus está falando aqui sobre essa semente que Ele falou lá em Gênesis, que Ele iria preservar, que Ele iria ter uma promessa sobre essa semente. Então, essa é a primeira importância. A segunda é que Ele estabelece parâmetros pelos quais Deus irá redimir o seu povo dos seus pecados. Então, esse texto aqui também começa a estabelecer um parâmetro para nós, como cristãos, para a gente entender que a forma que Deus escolheu se revelar. Deus escolheu se revelar através de Cristo Jesus, como a gente já sabe. Quando Jesus esteve na terra, Ele falou assim, quem me vê, vê o Pai. Então, a forma de conhecer a Deus é o quê? É conhecendo a Jesus Cristo. Então, esse texto começa a mostrar para a gente, além de ser o início do arco narrativo da Bíblia, ele também é o primeiro texto que mostra como Deus queria salvar a humanidade, através de um sacrifício, como a gente vai ver mais para frente. Em terceiro lugar, esse verso estabelece uma explicação cósmica para a desordem do mundo. Esse verso aqui que a gente leu, esses versos que a gente leu aqui, também estabelece o quê? Um fundamento do porquê a gente vive num mundo mal como a gente vive hoje. Sabe, irmãos, às vezes eu me pego com algumas pessoas, e as pessoas, quer dizer, assim, eu vejo no Instagram, assim, conversando com algumas pessoas, com a prepotência de querer ser feliz aqui na Terra. Imagina isso. Amados, nenhum cristão vai ser feliz num planeta onde mais de 5 milhões de pessoas passam fome. A gente precisa entender que querer ser feliz aqui na Terra é ser uma pessoa muito egoísta. Sabe por quê? Porque tem pessoas agora que estão morrendo desnutridas lá na África.
A real história para nós aqui hoje, o que eu quero trazer para essa reflexão aqui, é que esse mundo está numa desordem gigantesca. Existe um problema nesse mundo muito maior do que você buscar a sua felicidade, a resolução dos seus problemas. Existe um problema gigantesco que é o pecado, e quando ele entrou no mundo, tudo caiu em desordem. E a gente vai ver isso hoje. Então, o título, do livro Gênesis, por que a gente chama de Gênesis? Porque é o livro das origens. Eu preciso explicar isso para vocês. Segunda coisa que a gente precisa entender também sobre Gênesis é quem escreveu Gênesis. Porque às vezes a gente se pega perguntando coisas assim, Não sei se você percebeu, mas no texto, Deus fala que a serpente iria se arrastar pelo chão. Aí tem muita gente que pega e lê esse texto e fica assim, então a serpente voava, então a serpente andava, então a serpente, ela pulava. Mas preste atenção numa coisa, quem escreveu esse texto foi Moisés. Qual era o pano de fundo de Moisés? O Egito. E qual era o grande animal que o imperador lá do Egito, o faraó, tinha como referência como Deus? A cobra, a serpente. E essa serpente ficava em pé. Agora Deus está falando, através de Moisés, escrevendo o Gênesis seguinte, eu vou fazer o mal que vocês conheceram no Egito rastejar. Só que para nós, como eu estou falando aqui, o que a gente precisa entender disso tudo é o seguinte, Deus não está falando que a cobra voava, Deus não está falando que a cobra pulava, não era a intenção de Moisés. Algumas pessoas aqui são professores, quando você vai ler um texto, a primeira regra da interpretação é o que? É o contexto. Você precisa saber quem escreveu, por que escreveu. Então, se Moisés escreveu isso, Moisés sabia, irmãos, o que estava escrevendo. Ele não estava igual o Allan Kardec lá, recebendo algo do céu assim, escrevendo, não. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo a escrever com base na realidade dele. Eu estou falando isso por quê? Porque o meu foco no texto não vai ser essas coisas. Eu não vou ficar falando se a serpente voava ou não, enfim. Então, o propósito aqui nosso e o do livro é trazer a eleição de Israel. E eu quero com vocês aqui nessa noite responder 3 perguntas com base nesse texto. A primeira pergunta que eu quero responder é: por que foi necessária essa promessa? Então a primeira pergunta que eu vou responder é: por que foi necessária essa promessa aqui de que da semente da mulher nasceria uma pessoa que esmagaria a cabeça da serpente, mas essa pessoa seria ferida no calcanhar? Por que essa promessa? Segundo, o que essa promessa significa? E terceiro, o que ela representa para você hoje? Então vamos lá. Primeira pergunta que a gente vai responder, como eu falei, é: por que foi necessária essa promessa? Versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde. Preste atenção, eles não estavam ouvindo a voz no sentido que Deus estava falando, não, eles estavam ouvindo os passos de Deus. O homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então já acontece uma coisa que não acontecia antes. Antes o homem tinha uma relação com Deus normal. Ele ia lá e falava com Deus. Agora não. Agora ele se esconde. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde estás? Aqui Deus começa a mostrar para a gente as consequências do homem ter caído no pecado. A primeira consequência é que esse homem não está mais numa relação com Deus. Eu e você, que somos cristãos hoje, estamos numa relação com Deus por causa de Cristo Jesus. Mas a Bíblia mostra para a gente aqui que quando Deus pergunta para Adão: onde estás? É óbvio que Deus não estava perguntando em que lugar físico ele estava, porque Deus é soberano, Deus sabe de todas as coisas. O Deus estava perguntando para Adão aonde ele estava dentro da relação, que ele não estava mais na relação. Agora ele estava se escondendo. Um homem que tinha a capacidade de se relacionar com Deus, de falar com Deus, agora não tinha mais essa capacidade. Então a primeira coisa que a gente vê aqui, que afetou, esse mundo, foi a relação entre Deus e o ser humano. E hoje, irmãos, por que isso é importante a gente entender isso? Que a nossa relação com Deus foi afetada, e a gente não consegue ter comunhão com Deus se não for através de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque tem muita gente hoje que acha que é convertida. Ela acha, sabe por quê? Porque ela vai para a igreja. Ah, não, eu vou lá para o culto. Ah, não, eu dou dízimo. Ah, não, eu faço as coisas para Deus. Amado, ninguém consegue servir a Deus se quiser. Não existe essa possibilidade. Se ninguém, preste atenção, Adão
não podia mais falar com Deus da mesma forma que antes. Foi necessário, como a gente vai ver aqui depois, Deus sacrificar um animal e dar uma roupa para Adão voltar a ter uma relação. Desde o início foi necessário um sacrifício. E nós hoje estamos vivendo num mundo onde todo mundo que diz que é bonzinho, todo mundo merece o bem, ninguém faz nada de ruim para ninguém. A gente vê a pessoa está na academia, aí posta um louvor, aí daqui a pouco ela está andando no outro lugar, aí ela está com a Heineken na mão, aí daqui a pouco ela está no outro lugar, ela está fazendo outra coisa, a gente fica assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Porque as pessoas não entenderam o Evangelho. Elas vêm à igreja, sabe por quê? Porque elas precisam resolver seu problema. Ela vem aqui porque ela quer arrumar um marido, ela vem aqui porque ela quer arrumar uma esposa, ela vem aqui porque o casamento está ruim. E aqui não é lugar para isso. Entenda uma coisa, a Bíblia não fala sobre, quer dizer, a mensagem do Evangelho não é essencialmente sobre resolver os seus problemas. Não é. É sobre salvação. Deus está irado. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 5,10. Nós éramos inimigos de Deus. Essa era a sua relação com Deus, antes de Cristo Jesus. Você era um inimigo de Deus. Você não podia mais se relacionar com Deus. Não tinha chance para você, irmão, nem para mim. Esse é o real problema que a Bíblia está tentando mostrar para a gente desde o início. E a gente está se concentrando nas pequenas coisas. Ah, Paulo Júnior, eu só queria que meu marido se convertesse. Irmão, esse não é o seu real problema. O seu real problema é que Deus é justo e você não é justo. Aí você fala assim, Deus é justo por causa de uma coisa tão simples assim, todo mundo na raça humana teve que pagar por isso? Vou te dar um exemplo simples. Mentir para sua mãe é ruim, certo? Agora, dar um tapa na cara da tua mãe é bem pior, certo? Porque cada pecado tem uma consequência, dependendo da pessoa que você faz. Uma coisa é você mentir para mim, agora você mentir para sua mãe é pior. Uma coisa é você dar um tapa na minha cara, agora dar um tapa na cara da tua mãe é pior. Uma coisa é você pecar contra Deus. Deus é santo. Ninguém ficará diante de Deus, ninguém se apresentará diante de Deus aqui, Senhor, eu fiz o bem. Irmãos, ninguém levará oferta diante de Deus, não existe oferta. A oferta Deus apresentou a Ele mesmo, que foi o seu Filho. Então, eu e você estamos enrascados, sabe por quê? Porque se eu depender de mim, das minhas obras, da minha oração, da minha participação aqui no culto para ser salvo, irmão, eu estou perdido, completamente perdido. E essa é a mensagem que o mundo não quer ouvir, que nós somos pecadores. E se esse mundo existe, não é possível, se eu creio em Deus, eu creio num Deus que criou esse mundo para pessoas nascer, reproduzir e morrer igual animal. Deus criou esse mundo para ser eterno, irmãos. Deus criou esse mundo para ser para sempre, mas o homem desobedeceu, e por isso Deus perguntou para ele, Adão, onde você está? Você não está mais na relação. Por causa da desobediência do homem, a primeira desordem social que aconteceu na humanidade foi do afastamento entre Deus e o ser humano. Então, por que foi necessária essa promessa? Primeira resposta é, porque o ser humano se afastou de Deus. Segunda coisa, houve também uma separação entre o ser humano e o seu semelhante. Como você vai ver no capítulo 4, logo depois do homem pecar, irmão, sabe o que acontece? Um irmão mata outro irmão. Logo no capítulo 4 de Gênesis. E às vezes a gente está pensando assim, rapaz, talvez o problema todo na minha família esteja acontecendo, sabe por quê? Porque eu oro pouco. Talvez aqueles problemas todos estejam ocorrendo na minha casa, sabe por quê? Porque eu não me santifiquei direito. Irmãos, não tinha nem tempo para o Caim e o Abel ter pensado em alguma coisa em relação... Eles não viram alguém matar alguém. Eles fizeram o primeiro homicídio. Você está entendendo? Qual é a gravidade do pecado? Como o pecado afetou a gente? O pecado também afetou a relação nossa com o outro. E é por isso, irmãos, que eu e você sofremos. É por isso que o homem logo, quando o Senhor perguntou para ele assim, Deus lhe perguntou outra vez, quem te mostrou que estavas nu? A segunda coisa que Deus perguntou para ele é quem? A primeira é onde? Agora é quem? Quem fez isso? Quem te mostrou isso?
Sabe por quê? Porque a segunda coisa que se deteriorou, a segunda coisa que foi destruída, assim que o pecado entrou no mundo, foi a relação entre o ser humano e o outro ser humano. É por isso que nós hoje vivemos no mundo assim, num caos social. É por isso que a gente vê, irmãos, pessoas tendo relacionamentos abusivos e aceitando isso. Ah, não, isso deve ser algo de Deus, eu preciso sofrer isso, sabe? Porque assim, Deus deve estar fazendo alguma aprovação na minha vida. Irmãos, relacionamentos abusivos, coisas abusivas e ruins que acontecem na nossa vida, a gente tem que se posicionar. A gente precisa tomar atitude como servo de Deus e sair disso. Porque entenda uma coisa, o pecado entrou no mundo, as coisas ruins vão acontecer com quem é bom e com quem é ruim. Sabe por quê? Porque aconteceu com Jesus, que nunca pecou. Nunca pecou, foi traído pelos seus melhores amigos. E aí? Nunca falhou com ninguém, nunca disse um palavrão, nunca falou uma palavra torpe. E aconteceu o quê? Coisas horríveis com ele. No final, não ficou nenhum perto dele. E a gente está assim, Senhor, poxa, aquela amiga minha lá falou mal de mim. Poxa, isso é tão ruim, né? Pô, irmão, a gente precisa ter essa consciência, que quando o pecado afetou o mundo, ele deteriorou as coisas. A relação entre o homem e Deus não é mais a mesma. E a relação entre o ser humano e o outro ser humano, nunca mais não, né? Mas até então, até agora, 2024, não será mesmo. Se Jesus voltar amanhã, aí vem. Aí pode ser que as coisas vão se acertar, com certeza. Olha o que o apóstolo Paulo fala, explicando isso para a gente em Romanos 3,10. Ele diz assim, ó, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram juntos e se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Sabe o que o apóstolo Paulo percebeu? Que ele não tinha como se salvar, não tinha como. E essa relação que afetou a nossa relação com Deus, a nossa relação com o ser humano, também afetou a nossa relação com a criação, com a cultura. E é por isso que hoje a gente precisa aprender a lidar com a sociedade, com a cultura de uma maneira diferente. Vou te dar um exemplo. Quando Adão, aquele que foi colocado no jardim para cuidar das árvores, assim que ele viu que pecou, qual a primeira coisa que ele fez? Ele foi se esconder atrás das árvores. Quem foi que convenceu Eva a pecar? Foi um animal da criação que Deus tinha falado para eles subjugarem. A criação agora, ela clama. Sabe por quê, irmãos? Porque o ser humano, logo no início, pecou. Então, eu não posso lidar com as coisas da criação de maneira ingênua, certo? Eu não posso pegar um Instagram da vida e ficar olhando esse Instagram o dia inteiro e achar que os pensamentos do mundo não vão me influenciar. Tem muita gente, irmão, que vive uma vida ansiosa, sabe por quê? Não é porque tem ansiedade, não, é porque a pessoa vive no Instagram 95% do dia. Ela vive no TikTok, no Kawaii da vida, aí ela acha que isso não vai afetar a vida dela, porque ela é uma pessoa poderosíssima. Irmão, a sua ansiedade, 90% das vezes, é sua culpa, é porque você não sabe lidar com o seu celular. Você precisa entender isso. O seu celular vai influenciar você a ser uma pessoa ansiosa. Sabe por quê? Porque o mundo caiu em pecado. Então agora, pessoas que procuram, por exemplo, quando o cara criou o Instagram, ele não estava lá, né, macumunando o mal. Caraca, eu vou influenciar toda a terra, vou destruir a terra toda, eu vou colocar o Instagram lá, o TikTok, e assim todo mundo vai ficar ansioso. Não. Ele estava pensando uma coisa boa, postar foto, mostrar para as pessoas. Só que as coisas se corrompem. Quando você casou, por exemplo, você estava tudo bem, estava tudo tranquilo, mas tem coisas que se corrompem. Por quê? Por causa do pecado. O pecado entrou no mundo, ele afetou a nossa relação com Deus, com o próximo e com a cultura. Então é por isso que a gente sempre fala aqui na igreja, que a gente quer fazer o quê? Ser relevante, trazer uma nova forma de pensamento para a cultura. Mas isso começa, irmãos, com as coisas mais simples. Não adianta você falar assim, eu não consigo dormir, mas você fica de 9 até 1 hora da manhã com o celular na mão. Não adianta, tu não vai conseguir dormir. A culpa não é da ansiedade, meu irmão, não é, a culpa é tua, porque tu não larga o celular de jeito nenhum, pô, é simples. Se tu largar o celular, eu aposto contigo, e trabalhar o dia inteiro,
tu vai cair na cama assim, apagar. Não vai reclamar de ansiedade de jeito nenhum. Isso é a coisa mais simples do mundo. Só que a gente vive numa geração ingênua. E sabe o que isso nos ensina? Que eu e você não podemos ser ingênuos com nada em relação ao mundo. A gente não pode ser ingênuo com a amizade, porque as pessoas erram. O pecado entrou no mundo. Então isso quer dizer que eu não vou ser... Não, eu vou ser amigo, mas eu não vou ser ingênuo, porque as pessoas erram. Então quer dizer que eu não vou usar mais... Não, eu vou usar o Instagram, o Kawaii, o TikTok, mas eu não sou ingênuo com isso, porque eu sei que a criação está corrompida. Ela está lá atraindo a gente para o pecado, porque essa é a nossa condição agora. Nós estamos mais suscetíveis ao pecado, por causa da queda do homem. Então, a primeira coisa, como eu falei, assim com a entrada do pecado no mundo, surge um problema, uma desordem geral que acontece em 4 estágios. O primeiro, na nossa relação com Deus. O segundo, na nossa relação com o próximo. E terceiro, na nossa relação com o mundo. E o quarto é que a gente perdeu o paraíso. Olha só, Gênesis 3, 23. Diz assim, ó, Gênesis 3, 23. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia aqui, porque eu esqueci de colocar no... Gênesis 3, 23. Dá tempo de você só... Isso, Gênesis 3, 23, ó, diz assim a palavra de Deus, ó, por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo, do qual foi tirado. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante, que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho até a árvore da vida. Então a quarta consequência da entrada do pecado no mundo é que nós perdemos o acesso ao paraíso. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas imagine, irmão, o paraíso. Eu acho que quando Moisés escreve isso, ele estava tentando retratar aquele lugar assim, porque ele vivia no deserto, sabe? Aquele lugar com uma boa sombra, com aquela água de coco assim, aquele lugar, sabe? Onde não tem problema, onde não tem mal, onde não tem mentira, onde não tem justiça. Esse lugar foi tirado de nós por causa do pecado do homem. Então, respondendo à pergunta, por que foi necessária essa promessa? Primeiro, essa promessa foi necessária porque o homem não pode mais ter uma relação com Deus. Segundo, porque a relação do ser humano com o outro ser humano também foi afetada. E terceiro, por causa que a relação do ser humano com a criação foi afetada. E quarto, porque a relação do ser humano com o paraíso foi afetada. Então, o pecado original significa que o pecado não é meramente uma ação, mas também uma condição transmitida dos primeiros pais para cada um de nós. Você, como eu falei, às vezes as pessoas acham todas as consequências injustas. Fala assim, poxa, Paulo Júnior, não é possível, tudo isso por causa de uma fruta, tudo isso por causa, sabe, de um negócio simples. Mas eu repito para você, isso, a gente pensa nesses termos em relação à injustiça, sabe por quê? Porque a gente não considera o valor que Deus tem. A gente precisa considerar, voltando ao início que eu falei, a gente precisa considerar que Deus, Ele quis se relacionar. A gente não crê num Deus que a gente tem que ficar ajoelhando diante dEle, Senhor, o Senhor é soberano. Não, Deus, Ele queria que a gente fosse filho dEle. Ele não estava chamando a gente para uma relação de escravo, de filho. Segundo, Deus criou uma mulher para estar lá com o homem. Ou seja, Deus tinha empatia com o homem, porque Ele se colocou no lugar do homem e falou assim, não, esse homem precisa de alguém para estar junto com ele. Deus deu ao homem o paraíso. Então, quando o homem peca, ele não está pecando, como eu falei, ele não está dando um tapa na minha cara. Ele está dando um tapa na cara de Deus, que ofereceu todas essas coisas para ele. Ele não está desobedecendo a ordem do pastor, ele está desobedecendo a ordem de Deus. Então as consequências são graves, e a desordem é grande, porque o pecado foi contra o Pai. Primeiro, você não pode lidar, como eu falei, com nada na sua vida, a partir desse entendimento agora que a gente falou aqui, de maneira ingênua. Você não pode lidar com um relacionamento de maneira ingênua. Você não pode falar assim, eu vou me relacionar com essa pessoa aqui, e aí, se Deus quiser, vai dar certo. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Não existe essa possibilidade.
você não pode ser ingênuo quando você se relaciona com alguém, porque você já sabe o quê? Que o pecado entrou no mundo. Então, tudo pode acontecer, eu preciso me precaver, eu preciso tomar cuidado, eu preciso orar, eu preciso buscar a Deus a orientação. Segundo, nós não temos capacidades em nós mesmos de querer fazer o bem ao próximo. Tem muita gente, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo e tal. Irmãos, a gente, por si mesmo, a gente não tem. Até mesmo quando a gente faz o bem, sabe? Até mesmo quando você faz algo de bom para outra pessoa, às vezes a gente fica esperando alguma coisa em troca. Poxa, aquela pessoa nem gratidão ela teve, né, cara? Pelo que eu fiz por ela. Pô, fiz isso e aquilo. Rapaz, ela não veio nem dar um bom dia, boa tarde. Isso por quê? Porque a gente fez para ganhar algo em troca. Só que é difícil admitir isso. Agora, sabe por que isso acontece? Porque nós estamos na condição de pecadores. Então a gente acaba não entendendo o processo. Terceiro, nós não temos mais capacidade em si mesmo de buscar Deus. E isso, irmãos, é um problema muito grande, sabe por quê? Porque a gente foi evangelizado assim, vem para cá, porque aqui você vai ser feliz. Vem para a igreja, porque aqui todos os seus problemas vão ser resolvidos. Aí chega aqui, não é. Os problemas estão aí. Porque, como eu falei, a mensagem do evangelho fala sobre salvação. Paulo Júnior, então você está falando que Deus não transforma uma família? Não, transforma. Mas isso é um resultado de você ter nascido de novo e de você ter vivido a sua vida como discípulo e tudo mais. Isso não é o fim do processo. O fim do processo é a tua salvação. É você nascer de novo. Então as consequências do pecado são graves. Sabe por quê? Porque Deus é santo. Um juiz só será justo se ele julgar as coisas de uma forma correta. A gente tem reclamado tanto do STF, né? O STF tem que julgar certo. Tem que julgar certo, tem que fazer a coisa certa. Pois é, se Deus for fazer a coisa certa, a gente não vai para o céu. Ninguém aqui dentro vai para o céu. Se Deus for fazer a coisa certa hoje, se Deus chegar assim, hoje vai ser o julgamento, e a gente chegar lá e falar assim, Senhor, eu trouxe minhas obras aqui, ninguém aqui vai para o céu. Por quê? Porque, como eu falei, não tem a ver com um pecado, tem a ver com quem é a pessoa que a gente vai ser julgada. E Ele é Deus, Ele é santo, Ele é justo, Ele é bom, Ele é todo poderoso. E se Ele for julgar, a gente vai, você já sabe. Mas o mais importante aqui é que quando a gente vai chegar diante dele, não vai precisar apresentar nada. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Olha que coisa maravilhosa. Aí a pessoa precisa pedir para a pessoa vir para a igreja no domingo? Não tem que pedir, irmão. Desculpa, mas não tem. Se eu estou falando isso tudo aqui, e Deus morreu por você, sabe, tipo assim, não tem sentido você não se esforçar. Não tem sentido você que é um filho de Deus agora, cara, eu vou amar minha família, cara. Olha o que Deus fez por mim, irmão. É graça, é somente a graça. A graça que salva é a graça que transforma a nossa vida. Então, a segunda pergunta que eu falei, né, é o que essa promessa significa. Eu vou responder essa agora. Versículo 15 diz assim, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o que essa promessa significa? Primeiro, que existe uma tensão natural entre os filhos dos homens e os filhos de Deus. Se você for ler Gênesis, naturalmente você vai encontrar esse termo. Esses eram os filhos dos homens, esses eram os filhos de Deus. Então, isso também acontece lá para frente, lá no Novo Testamento, onde a gente vê o apóstolo Paulo falando, por exemplo, dos falsos profetas, que ele era filho do diabo. E isso é interessante por quê, irmãos? Porque já aqui Deus sinaliza que na terra haveriam filhos de Deus e pessoas que não são filhos de Deus. Já no início ele falou que da semente da serpente nasceriam ou teriam pessoas que não seriam filhos de Deus. Segundo, Deus deixa claro que sempre existiram duas descendências, como eu já falei. Terceiro, Deus mostra que irá redimir o ser humano, mas as consequências disso é que a semente da mulher seria ferida no calcanhar, a cruz. Mas Satanás será derrotado de maneira plena quando o Senhor vier na sua segunda vinda, como diz em Apocalipse 22, diz assim, o dragão, a velha serpente, que é o diabo, e Satanás deverão ser amarrados e presos por 1000 anos e atirados no mais profundo abismo. Então, essa promessa
em uma parte já se concretizou. O calcanhar daquele que é a semente da mulher, Jesus Cristo, já foi ferido. Mas a segunda parte dessa promessa irá se concretizar quando o Senhor voltar. Ali sim, ele retornará e aí não haverá mais mal na terra. Então, olha assim, amados, Deus prometeu que preservaria a semente da mulher, e dessa semente nasceria alguém que aparentemente seria derrotado, mas apenas seu calcanhar foi ferido, e isso traria a redenção. E Gênesis 3:21 nos dá uma ideia sobre isso, diz assim, ó, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Amados, foi através do pecado original que se fez necessário a graça de Deus. Então essa promessa significa que Deus é um Deus de graça. Então quando a gente pensa no Natal, a gente pensa assim, sabe, por que o Natal? Por que Jesus nasceu? A gente já sabe os motivos do porquê ele tinha que nascer. Porque nós não temos mais uma relação com Deus. A nossa relação com o ser humano está desgastada. Com a criação está desgastada. Então Jesus precisava vir para quê? Para restaurar todas as coisas. Então o Natal não é apenas um momento da gente, sabe, se confraternizar, se alegrar, é um momento de reflexão. A gente precisa pensar assim, sabe, por que Jesus veio? Não pode passar em branco um mês inteiro desse sem a gente pensar, sabe, por que Jesus morreu por mim? Por que ele me escolheu? Essa semana eu estava conversando com um homem, ele me falou assim, Paulo, eu estava um dia, minha mulher sempre falava comigo, fulano, vamos lá na igreja, vamos na igreja, eu não ia de jeito nenhum na igreja, de jeito nenhum. Aí tá, aí ele falou que um dia ele estava no bar lá bebendo, como todo dia ele fazia, estava deitado assim com a cabeça na mesa, e ele falou que de repente ele se viu saindo do corpo assim, e o som do bar sumiu, e ele só ficava olhando as coisas em volta, reparando assim, caraca, olha o ambiente que eu estou, olha as coisas que eu estou fazendo, e tal. E ele começou a reparar isso, e ali aconteceu a transformação dele. Então, ele falou assim, depois daquele dia, eu comecei a me arrepender, coisa que eu nunca fazia. Eu comecei a me preocupar com as pessoas, coisa que eu não fazia. Eu comecei a ter uma relação com as pessoas de uma forma diferente, coisa que eu não fazia. Então, amados, Deus, ele alcança a pessoa onde ela estiver. Ele faz do jeito que ele quer. Pode estar dentro do bar lá, mas quando chegar o momento que Deus quiser se revelar, ele vai se revelar. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é um Deus de graça. Olha o que ele fez na sua vida. Por que ele te escolheu? Pensa, o que você tinha de tão bom assim, para falar para Deus e falar assim, nossa, eu quero muito salvar essa pessoa. Eu olho para mim, eu vejo, sabe o que? Graça. Então, essa promessa significa que Deus é um Deus de graça. Olha o que o apóstolo Paulo fala, resumindo tudo isso que eu estou dizendo para você, em Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andavam antes, no passado, no caminho do mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, que é o diabo, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, quando a gente vê uma conjunção adversativa na Bíblia assim, porém, assim, entretanto, a gente tem que parar tudo e ler devagar, porque aí vai mostrar o que Deus fez, assim, ó, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós mortos ainda em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, essa promessa significa que Deus é justo. Nunca deixará um pecado sem punição. Amados, eu vou repetir, Deus é justo. Ele nunca deixará um pecado sem punição. Segundo, Deus prometeu punir seu próprio filho para nos salvar.
Deus é gracioso. Então, o que o Natal significa? O que essa promessa de Gênesis 3, capítulo 15, lá no início da Bíblia, significa para mim e para você? Que Deus, Ele vai até o final, sabe por quê? Por causa de justiça. Nem que para isso fosse necessário Ele matar o filho dele na cruz do Calvário, por causa de você. E esse Deus que é justo, Ele é gracioso, sabe por quê? Porque Ele nos convida a ter com Ele como filhos. Essa semana, quando eu estava conversando com esse rapaz, a primeira imagem que me veio na mente quando ele contou a história dele, eu falei assim, cara, tu lembra da parábola do filho pródigo? Como que aquilo ali é uma coisa extraordinariamente linda? O filho que sai, gasta o dinheiro do pai, faz um monte de besteira e tal, e o pai fala assim, rapaz, aí a gente pensa assim, rapaz, tem que castigar um cara desse. Aí ele chega diante de Deus. Aí o pai, né, da parábola, que representa o pai pródigo, aquele que tem graça para despejar sobre a vida do filho, quando o filho vem correndo diante dele, o que ele faz? O filho, não, pai, eu só quero ser só como um trabalhador, só como um escravo, só ele. Não. Pega lá uma roupa nova para ele lá, pega lá um anel novo lá, bota no dedo dele aqui. Sabe o que isso nos mostra, irmão? Que a transformação daqueles que foram afetados pela graça, ela ocorre através da graça. E às vezes você está pensando assim, não, eu vou corrigir essa pessoa aqui para a vida inteira e ela vai mudar. Amados, às vezes é necessário graça. Graça. As pessoas precisam ver em nós, às vezes, um pouquinho de graça. E para a gente finalizar, a terceira coisa é, o que essa promessa representa para nós hoje? Primeiro, o Evangelho não é uma mensagem sobre mudança de comportamento. A primeira coisa que essa mensagem representa para nós hoje é isso. O Evangelho, a mensagem da Bíblia, não é essencialmente uma mensagem sobre mudança de comportamento. A gente precisa entender isso. Isso precisa sair do nosso cérebro. Ah, não, a pessoa entrou lá na igreja, agora ela tem que mudar. Pô, olha o que ela era, olha o que ela fazia, olha isso, olha aquilo, olha o que ela fez. Amados irmãos, o Evangelho, essencialmente, na sua essência, não é uma mensagem sobre mudança de comportamento. O Evangelho não é uma mensagem essencialmente sobre resoluções de problemas. Sabe por quê? Porque quando Jesus, por exemplo, foi lá curar os leprosos, ele curou todo mundo, até ele resolveu o problema de todos, apenas um voltou para agradecer. Sabe por quê? Porque não é essencialmente resolvendo o teu problema que Jesus vai te salvar. Ele sabe disso. Ele pode resolver o problema de todo mundo aqui, e muitos de nós aqui não voltaríamos para agradecer. Ia passar, a gente fica assim, Senhor, não, só se isso acontecer, pô, cara, tudo vai mudar na minha vida, vai ser muito bom. Mas acontece, sabe o que acontece? Não muda, a gente não muda. Por quê? Porque a gente é pecador, a gente é falho. O Evangelho é uma mensagem sobre justiça e salvação. As outras coisas são resultados do Evangelho. Então, como eu falei, então, Paulo, você está querendo dizer que eu não preciso parar de ser um beberrão, eu não preciso parar de trair minha esposa, que eu não preciso parar de trair meu marido, que eu não preciso parar de ter relacionamentos com pessoas que eu não deveria ter. Você está falando que eu não preciso parar e pensar nas amizades que eu tenho. Você não está falando que eu não preciso parar e pensar no tipo de pessoa que eu sou para minha família. Não. Só que tudo isso é um resultado se realmente você recebeu a mensagem do Evangelho. Então não adianta a gente esperar que pessoas sejam relevantes se elas não nasceram de novo. Se não houve o novo nascimento, se a pessoa não nasceu da água e do Espírito, se ela não foi restaurada, se ela realmente não nasceu de novo, se ela não tem consciência do pecado que comete, não adianta, irmão, não adianta. A proposta do Evangelho é salvação. Sabe por quê? Porque nós estamos perdidos. Olha para esse mundo. Olha lá para fora. Só você parar 5 minutos e olhar os noticiários. Você vai ver um pai matando um filho. Uma mãe jogando o filho da sacada. Uma pessoa... Esses dias eu vi um testemunho de uma mulher que uma pessoa foi adotar ela, adotou. Aí depois, ela começou a tratar a criança muito bem, aí depois de um tempo, ela começou a escravizar a criança. Isso, em Goiânia, a pessoa morava num duplex, no alto lá do apartamento mais rico lá de Goiânia. Aí a criança era escravizada, amarrada.
Você não está entendendo. Ela fazia as necessidades dela, ela contando, no mesmo lugar, ali todo dia, e ficava amarrado com a corrente pelo pescoço. E você acha que esse mundo, aí a gente fica, não, a gente tem que a gente tem que buscar a nossa felicidade. Irmão, você não vai encontrar felicidade plena aqui. Você tem que ter noção, aqui a gente tem propósito. Deus te deu o que deu, sabe por quê? Porque Ele tem um propósito na sua vida. Se você é um professor, se você é um advogado, se você é um engenheiro, se você é um pastor, se você é um missionário, Deus tem um propósito para você aqui. Ele tem algo que somente você pode fazer. Somente você pode fazer. Deus tem propósito para você. Isso aí, Deus tem. Agora você está falando assim, Paulo, então quer dizer que minha vida nunca vai ser feliz? Não, é óbvio que não, pô. Quem tem filho aqui, sabe como é bom demais se acordar cedo. Eu fico, às vezes eu vou usar uma comparação. Eu sei que não faz nenhum sentido, me perdoe. Mas às vezes eu estou em casa lá, deitado, quer dizer, eu estou passando assim, eu vejo a Carol e a Lisa deitada lá na cama, eu fico assim, caraca, Deus é muito bom, né? Pô, caraca. Pô, tem uma família. Isso é uma coisa maravilhosa. Não tem como não ficar feliz. Só que a Lisa é um cachorro, né? Então assim, por isso que eu falei que a comparação é ruim. Mas vocês entenderam. Tem o sentimento. Mas assim, vocês entenderam. A criança, com certeza, o sentimento vai ser 1 milhão de vezes maior, eu imagino. Mas, o que eu estou querendo dizer é, quando você vê a sua família tomando um café lá, você fala assim, caraca, irmão, olha o que eu tenho aqui, olha o que Deus me deu. Isso não é motivo da gente ser grato pelo que Deus faz na nossa vida e pelo que Deus está fazendo na nossa vida? Então, para a gente finalizar agora, o Natal nos lembra que, primeiro, existe esperança para você hoje que está vivendo longe de Deus. A primeira coisa para a gente finalizar, existe esperança para você hoje que está vivendo longe de Deus. Essa é a mensagem do Natal. Existe esperança para os seus familiares que estão longe de Deus. Existe esperança para o seu marido que está longe de Deus, para a sua esposa que está longe de Deus. Existe esperança porque porque o Pai providenciou o sacrifício. Ele prometeu que sacrificaria seu filho. Segundo, existe esperança para você que achava que era cristão, mas não era. Existe esperança. Deus está te chamando nessa noite para se entregar a Ele. Fala, Senhor, toma minha vida. Faz o que o Senhor quer fazer, me transforma. Eu quero nascer da água do Espírito. Eu quero ter um novo nascimento. Eu quero compreender essa mensagem de maneira plena. Amados, essa semana teve uma pessoa lá em casa, um irmão, por sinal, muito simpático. Eu acho que o nome dele é Afonso, testemunho de Jeová. E eu fiquei assim, encantado, irmão. 10 horas da manhã, 10h30. Aquele sol de Capitão Poço e ele evangelizando. Ele parou lá na minha porta. Ele começou a falar. Eu não falei que era pastor, não falei que era de igreja. Só fiquei dando ideia para ele, porque ele estava na missão dele. Eu falei, pô, vou ficar aqui, vou dar uma moral para ele, né? Aí fiquei lá conversando. Aí daqui a pouco ele perguntou o que eu era. Eu falei assim, pô, eu sou pastor, cara. Aí ele falou assim. Aí ele parou e ficou tipo assim, pô, esse cara deve estar, né? Aí eu falei, não, pode continuar falando, fica à vontade, pode falar o que você quiser. Aí ele ficou lá, falando. Aí ele começou a querer falar sobre coisas que ele não acredita. Tipo assim, testemunho de Jeová não acredita na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Aí ele começou a me confrontar. Não, mas tu acredita no Espírito Santo? Aí eu falei, rapaz, eu acredito. Não, mas eu não, aí tem o texto. Eu falei, não, mas tá tudo bem, pô, fica tranquilo. Você não acredita? Amém. Fica em paz, pô. Eu não quero obrigar você a acreditar em mim, não. Aí ele, não, mas, então me liga então, vou deixar meu cartão e tal. Aí eu percebi assim, eu falei, rapaz, olha o comprometimento que essa pessoa tem. Sendo enganada, pessoas enganadas por falsos evangelhos, e tem um comprometimento desse. E eu fiquei pensando assim, Senhor, eu preciso ter um comprometimento igual esse homem, cara. Olha o que esse cara está fazendo, enganado pelas pessoas, enganado pela religião. Toda frase que ele falava, ele se contradizia, e eu ficava assim, rapaz, e eu não confrontava ele, mas deixei ele falar, para a gente conversar livremente. Então existe esperança para nós, irmãos. Terceiro, o Natal nos lembra que Deus é gracioso, que Deus tem uma empatia divina por nós. Sabe um dos momentos da Bíblia que é mais marcante? É quando lá em João, Jesus chora por causa de... esqueci agora que estava morto. Lázaro, por causa da morte de Lázaro. Jesus chora. Só que Jesus chora sabendo que ia ressuscitar Lázaro. Aí você pensa, irmão,
Que Deus é esse? Ele poderia muito bem assim, eu sou Deus Todo-Poderoso. Ele fez questão de mostrar que Deus tem sentimento. Ele chorou, sabe por quê? Para quando a gente lê assim, Jesus chorou, a gente fala assim, a gente não está lidando com um Deus robótico. A gente não está lidando com um Deus que fica lá assim, fez a coisa certa, opa, passa, pode passar. Fez a coisa errada, não, fica aí. Pode passar agora que fez a coisa certa. A gente não lida com um Deus robótico, a gente lida com um Deus que chora. Amado, Jesus chorou. Então eu e você podemos contar, sabe o quê? Que os nossos problemas estão na mão de um Deus que tem empatia, que se coloca no nosso lugar. O Natal nos lembra que o nosso Deus é um Deus empático, é um Deus que nos ama, que o nosso problema não está longe dele, muito pelo contrário, que ele quer estar com a gente dentro desse problema. Quarto, se estamos vivendo relações conturbadas na família, não é o fim. Deus é gracioso, o Deus que fez roupas de pele para o casal no Éden, pode fazer as roupas de pele que você está precisando para a sua família. E por último, a promessa da vinda do rei nos lembra da graça, e é isso que precisa nos trazer esperança. Então, amados, o Natal é um momento, sabe de quê? De esperança, da gente lembrar de um Deus de graça, mas a gente nunca pode esquecer do porquê ele teve que ser gracioso. Ele teve que ser gracioso porque nós não queríamos a Deus. E eu queria orar com você hoje. Se você está aqui, é visitante, você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo nessa noite, se você está aqui e quer fazer uma reconciliação com Jesus nessa noite, esse é o momento. Vai pensar assim, Paulo, mas eu ainda tem muita coisa que eu tenho que resolver na minha vida para mim se comprometer com Jesus. Entenda, não é você que vai se comprometer com Jesus, é Jesus que vai se comprometer com você. Ele é fiel, nós não somos fiéis. Ele já garantiu que a relação fiel parte dele, não de nós. Então hoje, esse é o momento, se você quiser, a partir do Natal, desse mês de dezembro, entregar a sua vida a Jesus. Eu vou orar,